Olá, tudo bem? Vamos falar de um assunto muito importante: seu aprendizado no curso de Kempo. Tem gente que vai sair do Kempo e vai dizer assim: poxa, não aprendi nada. Incrível, né? O número de informações que tem numa aula de Kempo é muito superior a uma média normal de um curso. Muito superior. O nível de informação que é repassada é alto, mas existem alguns detalhes que impedem a pessoa de perceber isso. A primeira questão tem a ver com o seu acompanhamento de uma aula. Imagine que esse trajeto vermelho é um professor, né, dando aula de Kempo, um Kokashi. E ele vai seguindo uma linha de raciocínio. Então, isso daqui é uma aula de um professor. Então, ele está dando aula aqui, ok? E até que finaliza a aula. E como que o estudante faz? Bom, o estudante ele começa a acompanhar a aula do professor. Ah, que bacana, que legal. Aí o professor fala alguma coisa, ele dá uma devagada, depois ele volta para a aula e continua. Até que dá uma outra devagada, vai, dá uma volta, aí volta para a aula, continua a aula. Ele vai continuando a aula, vai acompanhando o professor, depois ele divaga mais um pouco, aí vai, volta, começa a acompanhar o professor, aí divaga mais um pouquinho, volta, continua acompanhando o professor. Tá vendo o que ele tá fazendo? Horas ele acompanha a aula, olha que bacana, tá acompanhando bem, tá acompanhando bem. Aí de repente o professor fala alguma coisa, ele lembra de algo, divaga de novo, divaga, dá uma volta, dá mais uma volta, aí volta para a aula. Aí continua acompanhando o professor. Horas. Essas divagações que ele tem aqui, né, mais cedo ou mais tarde, ele volta para a aula. Divaga, lembrou de alguma coisa para fazer, volta para a aula e chega no final. Ora, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que existem trechos da aula que ele perdeu. Né? Olha, esse trecho aqui, ele perdeu esse trecho aqui. Ele perdeu esse trecho todo da aula aqui. Ele perdeu esse trecho aqui da aula também, ó. Ele perdeu esse trecho da aula. Tá certo? Ó, aqui ele perdeu. A partir daqui ele perdeu. Foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. Até que ele retoma. Mas ele perde em seguida. Depois ele perdeu também. Por que nós fazemos isso? Porque nós não conseguimos acompanhar a aula. Nossa mente vai se divagando. Isso é um péssimo problema que nós temos. Por isso muita gente não consegue acompanhar uma aula. E sai da aula achando que a aula está truncada, mas muitas vezes não acompanhou. E o que você pode fazer para acompanhar? Anotar, perguntar, acompanhar o raciocínio do professor. Em todas as aulas há um texto. Pouca gente lê esse texto. Então, no decorrer da semana, a aula se perdeu. Observe esse estudo, né, feito por um eminente estudioso, né, o Ebbinghaus. Ebbinghaus vai dizer o seguinte, olha, depois de muito pouco tempo, você perde quase tudo. Olha só, 100% da informação foi retida, né, no momento do estudo. Então, eu estou dando uma aula, você está entendendo, fala, que bacana, que legal. 20 minutos depois que você saiu da aula, né, você saiu do Kempo, ou para quem está fazendo curso virtual, se ligou o computador, 20 minutos depois, já caiu para 58%. Em apenas uma hora, já caiu pela metade, abaixo da metade. Veja, uma hora após a aula, lógico, você sai daqui, né, pega o trânsito, vai para casa, conversa com alguém. Pronto, já se diluiu muito do conhecimento. Após 9 horas, 36% está retido. 2 dias depois da aula, 28%. Em 6 dias, ou seja, quase uma semana depois, já caiu para 25% e vai se manter uma média de 25% a 21% de uma aula. Então, se perde muito conhecimento. Claro que se perde. E o que nós temos que estar atento? Temos que estar atento ao seguinte. É necessário aplicar. Quantas aulas são extremamente praticáveis, mas a pessoa
já esqueceu. Você sabia que um aluno no certa ocasião me disse o seguinte: Hildo, você já ouviu falar da teoria do cérebro triúnico? Que é uma teoria que embasa uma aula do Qianpo. Por quê? Porque o Qianpo tem um conceito dos 3 cérebros. Detalhe, aluno do nível laranja chegou com essa informação impressionado. Eu disse para ele, você viu isso no nível branco. Ele não acreditou. Eu mostrei para ele a aula. Eu não acredito nisso. Eu vejo pessoas falando, eu fiz um curso, o cara falou algo fantástico. Já foi falado no Qianpo. É porque falou há pouco tempo, então ela vai lembrar. Daqui a um mês, nem aquilo ela vai lembrar mais. Então, meu querido, o Qianpo é uma estratégia de mudança, de melhoria interna real, possível. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Assistir passivamente uma aula, não anotar nada. Porque eu vou lembrar. Olha esse gráfico. Lembrar do que você vai lembrar? Quando você anota, você reforça a memória. Quando você conversa desse assunto, quando você chega em casa, ou com alguém, seja lá onde for, você reforça a memória. Se você busca colocar em prática, você aumenta a capacidade de retenção daquela informação. Então veja, faça a sua parte direito. Não é por mim, é por você. Nós merecemos mudanças. Nós queremos mudanças e nós podemos mudar. Mas faça esse favor a você mesmo. Estude. Pegue o material do Qianpo. Tem gente no Qianpo que nunca comprou um livreto. Vai lembrar do quê? Sim, não adianta você comprar e colocar debaixo do braço. Também não é mágico o livreto. Então faça a sua parte. A formação de um verdadeiro Kirai, de um verdadeiro buscador, requer muito conhecimento. No Qianpo, para a pessoa ser realmente um buscador, um Kiraya, ela tem que já ter passado por muita coisa. Não pode ser um buscador infantil. A cada hora faz um cursinho legal, é super bacana. Isso é infantil demais. Faça cursos, é bom. Compare, leia. Mas não fique achando que diplomas vão mudar a sua vida. Faça por onde, ok? No Shiro Shoujo